muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite àqueles que nos escutam em qualquer parte do Brasil e do mundo. Sou Mauro Afonso, engenheiro, mestre em ciências militares, e esse é mais um dos nossos programas Questões Enem, onde vamos ensinar a partir de questões de anos anteriores como resolvê-las e assim ter uma visão melhor do que é a prova do Enem. E o objetivo nosso é turbinar os seus estudos para aprovação na faculdade desejada por meio do Enem. As questões vão aparecer para quem estiver no Instagram em cima da minha cabeça e para quem estiver... Aliás, deixa eu dar uma mudança na câmera aqui, gente. Isso aqui é aí. Opa. E para quem estiver no YouTube, vai aparecer desse lado daqui, tá certo? Nesse programa, nós vamos ensinar como turbinar seus estudos para aprovação na faculdade desejada pelo Enem e como é um vídeo gravado, fica gravado, depois também eu coloco ele no YouTube de uma forma mais audiovisual, dá para estudar quantas vezes for necessário, tá certo? Aí você pode memorizar e entender as questões. Hoje nós vamos nos debruçar, ver 3 questões também do Enem 2023, ainda sobre ciências da natureza. As questões em sequência 116, 117 e 118, que a 116 é de química orgânica e a 117 e 118 são questões de física. Vou colocar aqui em cima a questão 116 para começar. Tá? Aí, questão 116. Vou ler primeiro. O Aldrin todas essas questões são do caderno amarelo, nos outros cadernos são de outras alternativas com outros números, tá? Então, levar em consideração isso aí, é por isso que eu faço o texto da questão, que senão fica diferente dos outros cadernos, o branco, o azul, etc. Então vamos lá. O Aldrin é um inseticida agrícola organoclorado sintético de baixa polaridade. Essa informação é importante, baixa polaridade. Cuja estrutura molecular simétrica de fórmula C12H8Cl6 está representada na figura. Aí tem essa figura aí, 2 anéis aromáticos contendo cloros ligados a ele. Introduzido na agricultura a partir da década de 1950, este composto apresenta alta persistência no meio ambiente e acumulação nos organismos, sendo danoso para a saúde. Os inseticidas mais antigos não se conhecia exatamente como eles atuariam no meio ambiente, então eles foram feitos baseados no custo e na facilidade de produção. E aí ocorreram, nas décadas de 50 e 60, problemas ecológicos relativos a esses tipos de inseticidas organoclorados. E um organoclorado nada mais é que uma cadeia de carbono, né? No caso aí é uma cadeia aromática, no caso do Aldrin, e está representado aí na figura. Eu vou colocar um pouquinho, deixar a fórmula mais para cima. Aí tem depois a bibliografia, e aí vem mais a continuação da questão. Um pesquisador coletou fluidos biológicos de indivíduos de uma população contaminada por esse insumo agrícola, inseticida agrícola. Ele analisou amostras de saliva, sangue, lágrima, urina e leite quanto à presença dessa substância. Deixa eu só baixar mais aqui a questão. Agora vamos às alternativas, tá? Pedido da banca, pedido da questão. Em qual dos fluidos o pesquisador provavelmente encontrou maior concentração dessa substância? Então, a fórmula do Aldrin
já diz tudo. Mas precisa do conhecimento de polaridade, de apolaridade também. Polaridade sem o A, apolaridade com o A. É o que resolve essa questão. Então vamos ver as alternativas. Saliva. Em qual dos fluidos o pesquisador provavelmente encontrou a maior concentração dessa substância? Saliva, por consequência da atividade das enzimas. Aí ele tenta justificar. Sangue, em função das hemácias e leucócitos. Outra alternativa. Lágrima, em razão da concentração de sais. Urina, pela presença de moléculas de ureia. E leite, por causa do alto teor de gorduras. Muito bem. Para determinar qual fluido biológico seria mais provável encontrar maior concentração de aldrin, é necessário entender a natureza química dessa substância. O aldrin é um organoclorado de baixa polaridade, ou seja, ele tende a ser solúvel em água. Ele tende a ser insolúvel em água e mais solúvel em substâncias lipofílicas. Ele é lipofílico, aliás, e ele tende a se dissolver mais em gorduras. Ele tem afinidade de gorduras. As moléculas apolares, elas têm maior afinidade por se dissolver em gorduras, e as moléculas polares, maior afinidade por se dissolver em água. Então, a partir daí, já sabendo esse conceito, já dá para resolver a questão rapidamente. Então vamos lá. Saliva. Qual o maior conteúdo da saliva? É aquosa. As enzimas, elas não fazem efeito ou não fazem influência na solubilidade do inseticida. Então, uma alternativa que nós vamos descartar de logo. Sangue. Embora o sangue transporte muitas substâncias pelo corpo, incluindo toxinas, a fase aquosa, o plasma do sangue, não é adequado para acumular compostos de baixa polaridade, como é o caso do aldrin. Ele o sangue tende a dissolver e carregar melhor substâncias polares, não apolares, como o aldrin, ou apolares não, né? Ele é de baixa polaridade, como diz a questão. Ele tem um pouco ou seja, ele se dissolve um pouco em água, mas se dissolve mais fortemente em gordura. É um aspecto aí importante, tá? Poderia ser útil para a questão, não é, mas poderia. As hemácias e leucócitos não iam contribuir significativamente para a solubilidade do aldrin no sangue. Então essa alternativa também está descartada. Lágrima. A lágrima ela é mais contém uma quantidade maior de sais e água mesmo. Então é praticamente tende a um soro fisiológico. Então não é um local propício para a dissolução do aldrin em níveis maiores, conforme é pedido na questão. Depois vem a urina. A urina talvez até poderia dar uma certa dúvida, né? Porque é por onde o corpo excreta substâncias solúveis em água. Embora contenha molécula de ureias e outros compostos, não é o local mais provável para encontrar concentrações elevadas de um composto de baixa polaridade como o aldrin. Haveria traços, né? Se fosse fazer um exame de urina nessa pessoa, mas aonde vai encontrar o aldrin? Aonde existe gordura, porque ele é lipofílico, ele é amigo da gordura. Gordura, fílico, amigo, lipofílico. E finalmente o leite. E como o leite humano e da maior parte dos animais também, né, ele contém alto teor de gorduras,
faz que seja um meio mais propício para a acumulação de substâncias lipofílicas, como o aldrin. A natureza lipofílica do aldrin significa que ele se dissolve bem em ambientes gordurosos, tornando o leite um local provável para a sua concentração. Então a alternativa correta aí no caso dessa prova, desse caderno, é a letra E, leite, por causa do alto teor de gorduras e o fato do aldrin, por ser de baixa polaridade, ele tende a se dissolver melhor em gorduras e em substâncias gordurosas que têm gordura de sua composição. Então essa aí era para resolver rápido, mais tempo demora mesmo para ler, entender o que a banca quer. E muito bem, deixa eu mudar agora aqui, vou passar para a questão 117. Hoje as questões elas são bem teóricas, nenhuma de cálculo. 117. Tentar aumentar um pouquinho aqui. Aumentou um pouquinho. Não dá certo. Uma cafeteria, lê a questão, adotou copos fabricados a partir de uma composição de 50% de plástico reciclado não biodegradável e 50% de casca de café. O copo é reutilizável e retornável, pois o material, semelhante a uma cerâmica, suporta lavagem. Embora ele seja comercializado por um preço considerado alto quando comparado ao de um copo plástico descartável, essa cafeteria possibilita aos clientes retornarem um copo sujo e levarem um café quente em outro copo já limpo e higienizado. O material desse copo também, essa é importante também, mais uma informação importante aí, tá? O material desse copo oferece também conforto de não esquentar na parte externa. Aí tem a referência bibliográfica, aí o pedido da banca. Quais as duas vantagens que esse copo apresenta? Quais duas vantagens esse copo apresenta em comparação ao copo descartável? Aí as alternativas. Ter durabilidade de uma cerâmica e ser totalmente biodegradável. A outra, ser tão durável quanto uma cerâmica e ter alta condutividade térmica. Mais outra alternativa. Ser um mau condutor térmico e aumentar o resíduo biodegradável na natureza. Ter baixa condutividade térmica e reduzir o resíduo não biodegradável na natureza. E ter alta condutividade térmica e possibilitar a degradação do material no meio ambiente. Muito bem. Para resolver essa questão, nós devemos analisar as características mencionadas sobre o copo. Tem aí também bastante coisinha de interpretação de texto, né? A interpretação de texto é muito importante nessa questão. Na hora que ele fala que não esquenta por fora, ele tem alta condutividade térmica ou baixa condutividade térmica? Primeira coisa. Claro que tem baixa condutividade térmica. Isso não é tão difícil assim, né? É diferente você tocar num copo plástico ou num copo ou numa caneca cerâmica. A caneca cerâmica ela vai aquecendo, ela demora muito mais de aquecer do que um copo plástico. E ele diz, né, no texto da questão, que ele é um mau condutor térmico, na hora que ele fala que não há transferência de calor para a parte de fora do copo. Então isso é importante, já elimina várias alternativas. Outra coisa também, durabilidade semelhante à cerâmica. Isso significa que ele dura mais, mas não fala nada quanto à biodegradabilidade do copo. Tá? Então, a princípio, ele continua sendo um copo 50% plástico, então ele tem aí uma deficiência, uma dificuldade quanto a se biodegradar no ambiente. E outra coisa que eles falam ali também importante, 50% plástico e 50% de casca de café. Então, isso significa que
colocando na natureza, caso esse copo seja jogado fora, 50% menos de plástico do que haveria caso fosse um copo 100% plástico, porque metade dele é casca de café. Então vamos analisar as alternativas. Primeira alternativa, ter durabilidade de uma cerâmica e ser totalmente biodegradável. A parte de durabilidade está verdadeira, mas a parte que o copo é descrito como totalmente biodegradável, não, né? Porque ele é 50% casca de café e 50% plástico. Então, essa alternativa é descartada por causa da interpretação da questão. Ele não é totalmente biodegradável. Tá? A outra, ser tão durável quanto uma cerâmica e ter alta condutividade térmica. A parte da durabilidade está certa, mas a alta condutividade térmica está errada, porque o texto afirma o copo que não aquece por fora. Então, elimina essa daí também. Ser um mau condutor térmico e aumentar o resíduo biodegradável na natureza. O copo é um mau condutor térmico, é correto, mas ele não aumenta o resíduo biodegradável na natureza. Ele diminui, porque só vai metade do plástico para lá. Então, essa alternativa está errada, porque ele não aumenta o resíduo biodegradável na natureza. Aí a D. Tá? Ter baixa condutividade térmica e reduzir o resíduo não biodegradável na natureza. Aí vamos ver. Essa opção está verdadeira as duas, né? Ele tem baixa condutividade térmica, porque nós já vimos que ele evita esquentar a parte de fora. E a composição inclui material reciclado. Então, em vez de ir para a natureza 100% de plástico, vai só 50%. Então, reduz o resíduo não biodegradável na natureza. A alternativa correta. E, finalmente, a última, né? Ter alta condutividade térmica, nós já vimos que está errado, e possibilitar a degradação do material no meio ambiente. Não se fala nada a respeito de biodegradabilidade desse plástico, então já elimina pelo ter alta condutividade térmica. Então, a alternativa D, ter baixa condutividade térmica e reduzir o resíduo não biodegradável na natureza. Tinha 3 aspectos, né, para analisar nessa questão: a proporção que entra de plástico e casca de café, o fato de ter condutividade térmica ou não, baixa ou alta, e finalmente o fato dos materiais serem ter durabilidade, esse tipo de plástico, igual a cerâmica, tá? Então aumenta, não é um plástico totalmente usou, joga fora, dá para reaproveitar, tá bom? Também uma questão relativamente fácil, mas tem que ter um raciocínio razoável de 3 aspectos. Vamos agora para 118. Vamos ver se temos alguma pergunta aqui. Se quiserem, faço perguntas aqui no chat, gente. Tá? Se quiser fazer pergunta no chat aqui, dá para fazer. Vamos lá. 118. Deixa eu ver se eu aumento aqui um pouquinho a 118. Se dá um zoom nela aqui. Deu. Isso deu. Vamos lá. O consumo exagerado de refrigerantes é preocupante, pois contribui para o aumento de casos de obesidade e diabetes. Considere 2 refrigerantes enlatados, um comum e um diet, e que ambos possuam a mesma quantidade de aditivos, exceto pela presença de açúcar. O refrigerante comum contém basicamente água carbonatada e grande quantidade de açúcar. Já o refrigerante diet tem água carbonatada e adoçantes, cujas massas são muito pequenas.
Aí vem a bibliografia e o pedido da questão. Entre as duas versões apresentadas, o refrigerante comum possui maior densidade, menor, a outra alternativa B, menor viscosidade, C, maior volume de gás dissolvido, D, maior massa de solutos dissolvidos e E, maior temperatura de congelamento. Tem uma pegadinha nessa última aí. Uma pegadinha nessa última aí. Alternativa E. Vamos lá. Para responder essa questão, precisamos considerar as diferenças entre os ingredientes dos refrigerantes comum e diet, principalmente em relação à presença do açúcar. O açúcar aí vai fazer toda a diferença para resolver a questão. Os adoçantes, eles têm, já foi falado lá no texto, uma massa muito pequena em relação aos adoçantes, uma massa, peso, né? Massa, físico, conceito físico de massa, tá? Ou seja, num refrigerante diet vai ter ele vai pesar tanto, uma lata daquela, e um refrigerante comum vai pesar outro tanto. No caso, pelo que ele fala na questão, o refrigerante comum pesa mais. Que ele tem mais massa, porque foi falado que a massa dos adoçantes, que é esse aqui, ó, é menor. Então esse aqui pesa mais, tem mais massa, pesa mais. Os dois são atraídos igual pela gravidade e tal. Conceito aí, né, de força-peso. A massa é diretamente proporcional à força-peso. Vamos lá. Então, maior densidade é a primeira pergunta. O refrigerante comum contém uma grande quantidade de açúcar, o que significa uma maior massa por volume em concentração. Por isso, a densidade do refrigerante vai ser maior. Por quê? A densidade, lembrando a fórmula, né, é massa dividido pelo volume. Então, se nós temos uma massa maior, temos um peso maior também, mas temos também uma densidade maior. Tá? É aquela piada. O que pesa mais? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? Os dois pesam igual. Os dois têm 1 quilo, tá? Só que o refrigerante comum vai pesar mais. Então a densidade dele, para ele caber mais refrigerante, mais peso dentro da latinha, tá? Vai implicar numa maior densidade. Essa é a alternativa correta. Agora, por que as outras alternativas são incorretas? Menor viscosidade. Viscosidade é uma medida de resistência de um líquido ao fluxo. É quando você esgota óleo do carro, quando você joga leite da leiteira, aquele efeito ali do fluxo, né? Deixa um certo volume, assim, tipo um filete de água, um filete de leite. Isso aí é causado pela viscosidade. Está ligado à viscosidade do líquido, tá? Então a presença de açúcar, ele pode até aumentar ligeiramente a viscosidade da solução, mas a viscosidade do refrigerante diet e um refrigerante comum, até por a gente já conhecer, quem eventualmente toma refrigerante, sabe que os dois, vamos dizer assim, eles têm a mesma... Se você balançar, não tem uma diferença muito grande. Imagina se você tivesse num copo refrigerante e no outro um mel. Aí sim, a viscosidade do mel é maior. Se você balança os dois, esse aqui mexe muito mais que o refrigerante e o mel mexe menos, porque o mel tem mais viscosidade. E a propriedade quando nós fazemos aqui um movimento, nós criamos um fluxo aqui dentro, tanto do refrigerante quanto desse frasco de mel. Então a viscosidade, ela não está influenciando corretamente no que é pedido pela questão. Maior volume de gás dissolvido. Aí a quantidade de CO2, que é responsável, né, pela carbonatação do refrigerante, pelas bolinhas, né, que saem do refrigerante, não está ligada diretamente ao açúcar contido no interior da bebida, tá certo?
Então não há nenhum modo não, mas nenhuma justificativa para dizer que o maior gás dissolvido se baseia na presença do açúcar. Menor massa de solutos dissolvidos. Na verdade, o refrigerante comum tem uma maior massa de soluto dissolvido, no caso, pela concentração de açúcar. Então essa alternativa D aí está descartada também. Maior temperatura de congelamento, aí está uma pegadinha. Maior temperatura de congelamento ou menor temperatura de congelamento. Na realidade, quando você acrescenta um soluto do tipo açúcar, a água, no caso líquido aí nosso, né, o xarope ali de refrigerante, você está diminuindo a temperatura de congelamento. A água congela a 0 grau se não tiver nada, se ela for água pura destilada. Mas se você colocar sal, açúcar, ela vai começar a congelar a menos 10, menos 8, uma temperatura abaixo de 0. Ou seja, uma temperatura menor. Então a adição de soluto, ele diminui o ponto de congelamento. Você precisa de mais frio, precisa tirar mais energia daquele líquido para que ele congele. Então, também é uma alternativa não viável aí. Então a alternativa correta é a maior densidade, porque a presença de uma grande quantidade de açúcar no refrigerante comum vai aumentar a sua densidade em comparação ao refrigerante diet, que contém adoçantes com massas muito menores, que foi falado lá na questão. Tá certo? Muito bem. Vamos ver aqui no chat. Alguma pergunta, gente? Eu estou primeiro aqui nas questões de física, química, enquanto eu estudo mais matemática. Estou preparando aqui um grupo de estudos gratuito, que todos possam entrar, para que vocês possam tirar dúvidas junto com as nossas tiradas de questão. Até porque, por enquanto, eu estou só me concentrando aqui na parte de física química, né? Eu sou engenheiro, então é a parte que eu domino mais. Parte de matemática estou estudando mais, um pouquinho. E não temos perguntas hoje. Então, meu pessoal, quem chega antes, bebe água limpa. Estamos começando a estudar agora, porque aí a matéria vai podendo assentar. Na hora que chegar lá no fim do ano, quando for o Enem, vai estar mais preparado. Quanto mais estudar, melhor. Claro que tem um limite, né? Não precisa estudar tudo, ninguém sabe tudo. Mas tem que saber mais que o seu concorrente. Isso precisa saber. E não esqueçam aí, né, do nosso pacote do Instagram e do YouTube. Aliás, né, sigam a gente lá no Instagram. No Instagram eu tenho essas questões resolvidas aí na forma de mais audiovisual. Aqui eu só consigo colocar só questão, algum exemplo, né, alguma didática só. E é isso aí. Bom dia, obrigado pela atenção de todos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E não esqueça do pacote aí youtubístico. Siga, compartilha, comenta, indica para os amigos. Terça-feira continuamos com mais uma live e mais outros conteúdos aí que a gente vai colocando no canal à medida que nós vamos gravando os audiovisuais das respostas. Até mais!